Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, para a gente ler e orar, entregando também ao Senhor dízimos e ofertas, como fizemos aqui. Apocalipse capítulo 6. Sexta-feira passada à noite tivemos uma festa tão bonita aqui no templo, o Revolution, junto com o Macários, adolescente, jovem, tudo junto, a gente adorando ao Senhor, foi tão bom, tão abençoado, sentindo falta só daquele púlpito do Revolution para pregar aqui, tão bonito, que bênção. Vai ter de novo, sexta-feira, depois do acampamento, reencontrão aí dos acampamentos. Você não veio e quer participar, você vai ter essa oportunidade também. Sexta-feira, depois do acampamento, mesmo que você não vá para o acampamento, pode vir para cá, a gente vai ter um grande reencontro, um grande culto a Deus. Eu quero falar nessa sexta sobre discipulado como um caminho em que gerações diferentes se encontram e podem caminhar junto, mesmo tendo idades diferentes, perfis diferentes, mas é o discipulado que nos une, que quebra as barreiras das gerações para a gente poder caminhar junto. Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6 e o capítulo 7. Eu vou ler o 6, o 7 eu vou pedir a partir do verso 9 aí que você me ajude, tá bom? Capítulo 6 e 7. Quem sabe tem alguém perto de você sem Bíblia? Por favor, não deixe essa pessoa sozinha aí, traz para perto para todo mundo ler, tá bom? Ele diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiquem o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo pálido, amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este agora chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como um sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos,
Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode aguentar isso? Quem é que pode suster-se? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando, irmão? Você pode ler, por favor? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Era a tribo de Judá, 12.000, Ruben, 12.000, Gade, 12.000, Asser, 12.000, Naftali, 12.000, Manassés, 12.000, Simeão, 12.000, Levi, 12.000, Issacar, 12.000, Zebulon, 12.000, José, 12.000, Benjamim, foram selados 12.000. Vamos ler alternadamente até o final? Vou ler o versículo 9, vocês o 10, e a gente continua. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, João, quem são? De onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles a sua morada, o seu tabernáculo. Vamos continuar? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Vamos orar. Senhor, esse texto aqui, ele é tão rico, tão claro. Somente essa leitura, o Senhor já é suficiente para falar conosco. Oh Deus, nos abençoa, Pai. A gente está aqui com tanto temor, mas com alegria também, porque o Senhor é bom, é misericordioso. Derrama da Tua graça sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de entregar o dízimo, sabendo que é o Senhor quem nos sustenta. Nós confiamos em Ti, Pai. Mas nos ensina também essa matéria. Nos ensina, Senhor, a administrar os recursos que o Senhor tem dado para a gente com fidelidade ao Senhor. Nos ensina a ofertar com liberalidade, a abençoar a Tua igreja. Pai, nos ensina, Senhor, e nos abençoa nesse desafio também, para que essa igreja seja lá construída em Serra Branca, Pai. Dá-nos a graça a nós e a eles lá também, através dos cultos, das ofertas. Senhor,
daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós aqui e sobre eles lá também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós começamos essa série aqui há uns 2 domingos atrás. A série tem como título O Retorno do Rei, uma introdução já para nosso acampamento de carnaval. Eu falei aqui nas últimas semanas que Apocalipse não é um livro de mistério, mas é um livro de adoração. Não é um livro que dá medo, mas é um livro que tira o medo, verdade? A Apocalipse é uma revelação dada a um dos apóstolos de Jesus que estava preso numa ilha lá no Império Romano por causa do Evangelho, e com certeza João ali estava desolado, porque não tinha condição para ele. De repente, num domingo, o Senhor aparece para ele, para dizer a ele: João, você não está sozinho aqui na ilha de Patmos. E essa história que está acontecendo com você, o final dela não é a derrota, não é o fracasso, o final dela é a vitória. Então, o livro de Apocalipse não é um livro de medo, é um livro para tirar o medo da gente, o medo da gente viver nessa cidade louca que a gente vive, nessa grande Babilônia, o medo da gente viver diante dos desafios que o Evangelho vai colocando na vida da gente para a gente viver. Muitas vezes a perseguição, talvez a perda de um emprego por causa de fidelidade a Deus, talvez a perda até de um relacionamento por fidelidade a Deus, alguma coisa que o Evangelho vai demandando na vida da gente, e muitas vezes o nosso coração vai ficando pequeno, vai ficando amedrontado, vai ficando inseguro, sem saber o que fazer da vida, sem saber para onde ir. E essa revelação é para contar para a gente que a nossa história não está nas mãos dos homens, não está nas mãos do acaso, das circunstâncias da vida, mas a nossa história está nas mãos do Senhor, que tem a história nas suas mãos e não perdeu o controle de nada. Então, Apocalipse não é um livro de medo, não é um livro de enigmas, é um livro de adoração. E ele está dividido em 7 partes, que está contando e recontando a mesma história. É basicamente isso, com linguagens diferentes, com figuras diferentes, mas os 22 capítulos de Apocalipse estão contando e recontando a mesma história que é a nossa história, é a história da salvação. Assim, nos capítulos 1 a 3, assim também nos capítulos de 4 a 7, que é o objetivo aqui dessa série. Eu preguei capítulo 4, capítulo 5 e hoje capítulos 6 e 7. Capítulo 4, nós vemos o Senhor sentado no trono, e parece que a visão que João tem aqui no capítulo 4 está muito ligada à criação. O cântico, ou os 2 cânticos que ele vai entoar a Deus, que ele vai ver ali naquela visão, é justamente adorando ao Deus Criador, o Deus soberano, poderoso, que criou todas as coisas. Parece que a visão no capítulo 4 é mesmo sobre a criação. João está vendo aqui o trono e tudo que envolve ali o trono de Deus, a majestade de Deus e toda aquela sublime presença de Deus sentado no trono. Eu falei e falo mais uma vez que a palavra trono aparece aqui no capítulo 4 de Apocalipse, mais do que assim, qualquer outro capítulo de Apocalipse. Na verdade, são 37 vezes no livro de Apocalipse que aparece a palavra trono, e aqui aparecem pelo menos 13 vezes a palavra trono, ou seja, o texto está dizendo para a gente que tem alguém sentado no trono que continua regendo e comandando a história. Mas o capítulo 5 fala para a gente a respeito da nossa salvação, da redenção. Capítulo 5 é introduzido um livro que está todo selado com 7 selos, e João chora muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e de desatar aqueles selos lá. Mas aí aparece na visão dos anjos um leão, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E na visão de João aparece o cordeiro, ou seja, aquele que foi imolado, que foi morto, que foi crucificado pelos nossos pecados, aparece naquela visão como sendo digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Capítulo 5 nos conta a história da nossa salvação. Diz que quando abriu aqueles selos, o cântico que é introduzido aqui ao Senhor é dizendo que Deus comprou
aqueles que procedem de todos os povos da terra, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Deus comprou você. Nós fomos comprados por um alto preço. É o que o texto vai dizer para a gente. E esse Jesus que nos comprou, nos estabeleceu na terra como reis e sacerdotes. Nós somos reis e rainhas sobre a terra e nós governamos essa terra através das nossas orações que vão enchendo aquele incenso ali na presença do Senhor. É o que o texto vai dizer no capítulo 5. Esses 4 capítulos aqui de Apocalipse, eles nos resumem bem o que é uma cosmovisão cristã, que é o que a gente está estudando aqui no Conexão com os adolescentes. A redenção, a salvação que há em Cristo Jesus. Mas os capítulos 6 e 7 nos fala sobre o depois dessa história. O depois. Ou seja, Jesus veio, nós conhecemos isso na história, ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao 3º dia e ele está assentado à destra do trono de Deus Pai. Ele foi assunto aos céus, foi levado aos céus 40 dias após a sua ressurreição. Nós sabemos essa história, mas enquanto Jesus estava aqui, ele esteve dizendo aos seus discípulos, e também os apóstolos falaram, que esse mesmo Jesus que veio a primeira vez, que venceu a morte, que estabeleceu na terra esse grande plano e que falou para os discípulos ali naquela região, para eles espalharem essa mensagem para o mundo inteiro. O texto também vai falar que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus voltará. E quando Jesus voltar, tudo aquilo que ainda para nós hoje é uma promessa se tornará plenamente uma realidade, inclusive sobre a terra, porque quando Jesus Cristo voltar, o juízo de fato vai acontecer e essa terra será ao todo restaurada para a gente poder habitar na presença de Deus. Jesus vai voltar. Em tempos de luta e dificuldade, como foi lá no primeiro século, essa era a única esperança que a igreja tinha. A única. Primeiro século, a igreja estava lá debaixo do Império Romano e debaixo de grande perseguição dos judeus. Naquele momento ali, por isso que a gente vê na Bíblia, no Novo Testamento, tanta gente, tanto texto falando sobre a volta de Jesus. Em Atos você vê isso, nas cartas de Paulo, em Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. Todo mundo de alguma maneira está falando sobre essa volta de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa era a grande oração daquela igreja no primeiro século, porque me parece que era a única esperança que se tinha de fato para poder viver essa plenitude que o Evangelho promete para a gente. O problema é que o mundo se desenvolveu bastante, as coisas mudaram. É verdade que existem lugares no mundo onde o Evangelho é bastante perseguido, mas existem também outros lugares que o Evangelho não é tão perseguido assim. Também há outros planos, outras ideias, outras propostas da gente poder viver uma vida boa sobre a terra, regalada sobre a terra, confortável sobre a terra, e parece que para nós hoje, no século 21, não nos resta uma única esperança, mas é como se nós tivéssemos um bocado de esperança. Eu tenho esperança que através do meu emprego, do meu trabalho, eu possa ganhar dinheiro, prosperar, me dar bem na vida, ter bens e cuidar bem dos meus filhos. Eu quero ter esperança de poder ter um bom relacionamento com essa pessoa, nos casarmos e sermos felizes. Eu quero ter esperança que a violência do Brasil vai diminuir. Eu quero ter esperança que os políticos que estão entrando, sejam eles os que entraram há 2 anos, ou os que vão entrar agora, esse ano, das prefeituras, de fato façam alguma coisa pelas cidades do Brasil e as coisas melhorem, o emprego melhore, o dólar baixe. Eu tenho esperança que de alguma forma as coisas ao meu redor melhorem, eu passe no vestibular, eu faça um curso numa boa universidade pública, eu tenha um bom emprego, um bom casamento, uma vida de sucesso. Nós temos
ao nosso dispor N oportunidades, N promessas para fazer com que a nossa vida dê certo. E o que acontece é que nós que somos o povo de Deus, que vivemos nessa grande Babilônia, estamos o tempo todo sendo enganados por uma besta. Como diz lá no capítulo 13, duas na verdade, uma que emerge da terra e outra que emerge do mar. Nós aqui estamos sendo na verdade enganados. E você vê que uma daquelas bestas, até uma mais fraca, ela tem justamente o poder de nos enganar e de nos seduzir de uma maneira até bem publicitária, ideológica, para fazer com que a gente não honre e não adore ao Cordeiro e não aguarde a sua vinda, mas se encante com as coisas que há nesse mundo, com as promessas, com as perspectivas, com os planos, com o conforto, com as viagens, com os sonhos que a gente vai construindo durante a nossa vida e vamos vivendo presos e mais presos a tudo isso. Parece que para a gente hoje há muitas esperanças. Que o Brasil melhore, que a economia melhore, que o governo melhore, que a paz na cidade aconteça. Mas tudo isso através de mecanismos que são humanos e mecanismos que estão dentro desse sistema no qual Satanás ainda opera. Mesmo que limitado, mas ainda opera nesse sistema que jaz no maligno e que muitas vezes se transveste de uma maneira bonita, agradável e confortável para você. É aquela festa da faculdade que você vai dizer, não tem nada demais, é só diversão. Eu estou até evangelizando, mas na verdade você está se afundando na lama do pecado e não quer perceber isso. É aquela proposta do namorado ou da namorada para poder curtir a vida antes do casamento, se conhecer mais. O que é que tem de mais a gente esperar até o casamento? Nós podemos sim viver tudo plenamente aqui hoje. É aquela promessa do emprego que você vai ganhar muito mais dinheiro rapidamente, fácil. Hoje em dia você recebe todos os dias um bocado de aviso, de mensagem, de vídeo, dizendo para você, ganhe R$1 milhão fácil, comece a investir 10, 100 reais, em um ano você vai ter 1 milhão, e tudo isso vai aparecendo para a gente de uma forma tão bonita, e a gente vai entrando, como se todos nós fôssemos Betina, que ganha 1 milhão assim rapidamente. Vai aparecer aquela proposta no emprego, que se você assinar um documento, vai rolar um trocado para você melhor, você pode ganhar por fora. O governo rouba muito, você paga muito imposto, é injusto. Você vai ganhar um dinheiro que não tem imposto, é líquido, você faz o que quer com esse dinheiro, é uma maravilha. Vai aparecer tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Mas me parece que a esperança lá atrás era outra. A esperança desses cristãos era única. A esperança deles era, Jesus vai voltar. E a esperança era tão grande que eles acreditavam que Jesus voltaria na sua própria geração. Na sua própria geração eles criam que Jesus ia voltar. E de fato o que poderia resolver o nosso problema seria somente isso, é a volta de Jesus. Os capítulos 6 e 7, eles vão falar para a gente sobre esse momento que se encontra desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. Esse momento que começou na primeira vinda, quando Jesus veio, morreu, venceu e está lá nos céus com o Pai, e enviou o seu Espírito Santo para nós, a igreja, e prometeu que vai voltar. Então toda essa era, todo esse momento entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, é o que o texto vai descrever para a gente, até quando Jesus voltar. E como a gente viu aqui no capítulo 7. Eu sei que há muitas versões e até visões teológicas a respeito desse texto. Nós seguimos aqui o estudo de Apocalipse, uma visão amilenista. E cremos que essa visão ela é mais fiel às Sagradas Escrituras e à nossa tradição reformada. E é assim que eu quero convidar você a olhar para esse texto. Primeiro, a visão dos selos. O Cordeiro de Deus abriu os 7 selos.
e vai descrevendo para a gente cada um desses selos, como o texto fala aqui. Queria que você olhasse de novo para o capítulo 6, por favor. Capítulo 6 vai falar selo a selo. Queria que você olhasse comigo, por favor. A gente não vai reler, não. Mas veja só, primeiro selo ele diz que o cordeiro estava em pé, abriu um dos selos, uma voz como de trovão dos 4 seres viventes que estavam ali ao redor do trono, disse: vem. E ele viu, diz aqui o texto, um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Essa é a visão do primeiro selo. Tem muitas ideias a respeito desse texto aqui. Alguns acreditam que ele está falando sobre o anticristo, está falando sobre uma figura que veio fantasiada de bem, mas na verdade ele é mau, ele é uma pessoa que vai causar mal sobre a terra. Mas não é essa a visão que é mais provável desse texto aqui. Tem pelo menos 2 mais prováveis. A primeira é que o texto está se referindo a Cristo. Cristo é aquele que, sentado no cavalo branco, saiu vencendo para vencer, com o arco e também com uma coroa. Essa palavrinha aqui, vencendo para vencer, é muito legal porque ela faz totalmente relação lá com Gênesis capítulo 3, quando diz que se o homem, 2 e 3, porque o homem caiu, que diz que se o homem comer daquela árvore proibida ali por Deus, ele morrendo morrerás. Falando sobre a natureza da morte que o pecado traz na vida da gente. Então o texto vai dizer, esse cavaleiro em cima de um cavalo branco, ele saiu vencendo para vencer, com essa ênfase para falar do poder e da majestade dessa vitória do cavaleiro. O problema dessa visão é que o texto diz que o cordeiro estava lá abrindo os selos. Então há uma outra visão que é a que eu acredito e quero falar com vocês essa noite aqui. O que está acontecendo, irmãos, é que Jesus está inaugurando essa nova era, que é um tempo que nós vivemos. Ele veio, Ele nos ensinou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi lá para os céus e mandou o Espírito Santo para a gente, dizendo para cada um de nós que nós deveríamos ir, avançar, levar esse evangelho ao mundo inteiro, porque a vitória já nos estava proposta, já nos estava totalmente conquistada por Cristo Jesus. Veja que Jesus, quando lá em Lucas capítulo 10, manda os discípulos se espalharem sobre a terra para evangelizar, Jesus diz lá no texto que viu Satanás caindo do céu como um raio. Naquele momento, quando os discípulos estavam levando o evangelho ao mundo, aquele momento foi um grande momento da derrota de Satanás. Ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Começa ali a sua derrota. O fato é que Jesus está falando aqui, que quando o primeiro selo abriu, ou seja, essa nova era, esse novo momento que eu e você vivemos, que a igreja de Jesus vive, desde a vinda do Espírito Santo, que veio com o propósito da gente ser testemunha de Jesus aqui na terra, ele diz, é a igreja, é o povo de Deus. São os santos, os santificados que, cheios do Espírito Santo, montam num cavalo branco, ao invés de viver a vida aqui na terra de passeio, de acasos, de circunstâncias, ao invés de viver uma vida aqui mundana e medíocre. Somos nós, a igreja de Jesus, que montamos num cavalo branco e saímos vencendo para vencer sobre a terra, porque o Cordeiro já venceu a batalha que é nossa. E nós fazemos isso, irmãos, não com dinheiro no bolso, não com títulos apenas, não com poder humano, mas nós fazemos isso com a força do Espírito Santo e com a palavra de Deus. Não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter recursos, não precisamos ter doutorado, não precisamos ter nada, nós precisamos é de Deus. Por isso que pessoas simples pregam o Evangelho, pessoas também muito letradas podem pregar o Evangelho, pessoas pobres podem viver isso, pessoas muito ricas podem viver isso. Porque a vitória já nos foi dada, então ele diz, o cavalo branco saiu e o seu cavaleiro, e eles tinham assim uma coroa, e eles tinham um arco, e eles saíam para a guerra, para a batalha. Não vive no mundo, igreja, cristãos, povo de Deus, não vive no mundo como se a vida fosse um passeio no shopping center.
Cristãos vivem no mundo dentro de uma grande batalha, na qual nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, mas nós vivemos como um grande exército, ganhando almas, evangelizando, discipulando, através de todos os recursos que Deus nos dá e através de todos os lugares que Deus nos coloca. É assim que nós vivemos. E é assim que o primeiro selo inaugura esse novo momento. Mas o texto continua dizendo que esse novo momento também é um momento de tribulação, também é um momento de luta, de dificuldade. E os próximos cavaleiros que vão saindo ali do trono vão representar isso. O segundo selo é aberto e diz que o cavalo que sai daquele lugar é um cavalo vermelho e tem o seu cavaleiro. Esse cavaleiro não tem coroa. Esse cavaleiro não sai vencendo para vencer. Esse cavaleiro tem poder sobre a morte. E diz o texto que ele tem uma grande espada. Esse tipo de espada é tipo um cutelo, uma coisa assim grande, não era uma espada simples que as pessoas usavam na batalha. Talvez uma dessa é aquela comparada com a qual Davi arrancou a cabeça de Golias. Ele sai com uma grande espada, porque é o segundo selo, está dizendo, esse momento que nós vivemos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus é um momento de tribulação, e a esse cavaleiro é dado o poder de tirar a paz da terra. Ele vai fazer guerras, como Jesus falou lá em Mateus 24, e que não é novidade para ninguém, que o mundo está em guerras, e o mundo sempre esteve em guerras. Então esse momento é um momento de guerras, de mortandade, de falta de paz. Não é um tempo fácil, é um tempo de tribulação. Diz aqui que o terceiro selo foi aberto, e o terceiro selo nos fala sobre uma balança. O cavaleiro, que é o cavaleiro em cima do cavalo preto, tinha uma balança na mão, e ele dizia assim nessa balança: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Sabe o que é 1 denário, irmão? 1 denário, naquela época, significava o trabalho, uma diária. Isso é 1 denário. Um trabalhador trabalhava ao longo do dia e ganhava 1 denário. Se a gente pudesse converter de uma maneira bem simples, um trabalhador hoje no Brasil, talvez até que trabalha numa casa, você recebe lá na sua casa uma pessoa que vai fazer uma diária na sua casa de trabalho. Talvez você esteja pagando aí 120, 130 reais para aquela diária acontecer. Um trabalhador que ganha um salário mínimo, se botar isso por 30 aí e tal, não vai dar isso, é verdade. Mas se a gente pudesse pensar assim, 100 reais, 100 reais, 80 reais, não sei. Mas um trabalhador, durante um dia do seu trabalho, ele recebeu 1 denário. Recebeu aí 100 reais, para ficar fácil para a gente. Aí o cara pega 100 reais e vai no supermercado, no Perini, lá do Rio Mar. Eu acho tão bonito o pessoal que faz feira lá, eu vou comprar, às vezes só compro só um pãozinho. O pessoal com as feiras, acho tão bonito. Aí chega lá no Perini, com 100 reais, ele compra meia farinha. Está lá vendendo, está tão ruim a situação que está vendendo meia farinha. 100 reais. Chega lá no supermercado, ele compra, sei lá, 1/4 de 1 quilo de feijão. Compra lá 250 gramas de feijão. Com 100 reais. Irmãos, aqui é uma situação calamitosa. O cara vai lá no supermercado com o dinheiro de um salário, né, de um dia, com 1 denário, e ele consegue comprar uma coisa mínima, que não consegue alimentar a sua própria família. Mas o texto fala que aquilo que fazia mais parte da mesa dos ricos não seriam mexidos tanto assim. O que o texto está falando é que esse período é um período de escassez, de fome, de muita desigualdade social. É verdade. O texto está falando que nessa tribulação, nesse momento entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, tem um cavaleiro que está batalhando por aí, pelo mundo, na economia mundial, para promover isso aqui.
para promover isso aqui que a gente leu. Uma medida de trigo que vale a R$100 na nossa linguagem hoje. Mas ele diz mais. O quarto selo, o cordeiro, abriu o quarto selo. Ele ouviu a voz e saiu. O cavalo era amarelo. O cavaleiro era chamado de morte. E o texto é tão forte que diz, o inferno seguia ele. Esse quarto selo representa para a gente tudo que ele vai falar aqui no último versículo, versículo 8, ele diz, foi-lhe dada autoridade para tirar a quarta parte da terra, foi-lhe dada autoridade para matar. Esse quarto selo aqui é a mortandade. Ele diz, ele pode matar pela espada, ele vai poder matar pela fome, ele vai matar pela própria mortandade, ele vai matar também através de feras da terra. É um tempo difícil, irmãos. Esses 3 selos nos falam de situações caóticas que estão acontecendo. Não são situações que vão acontecer, mas são situações que estão acontecendo. Ou não estão? Quanto de guerra, quanto de fome, quanto de gente morrendo de fome no mundo, desnutrida, quanto de gente morrendo, quantas doenças, quantos vírus que vão aparecendo e trazendo caos, agora é o coronavírus. Quantas vezes, um tempo atrás era o ebola. Quantas vezes, um tempo desse aqui, na nossa cidade, no nosso estado, a chikungunya, crianças nascendo com microcefalia. Quantas coisas que ainda estão acontecendo aqui, no tempo que a gente vive, quantas guerras. O que ele está falando é que esse momento é um momento complicado, difícil, de morte, de fome, de espada, de desigualdade. O quinto selo fala para a gente que João, quando abriu, o quinto selo foi aberto, João viu ali aqueles que estavam sofrendo, foram mortos, não por causa da espada, de um vírus, foram mortos por causa de uma doença ou por causa de uma onça na floresta. Mas esses aqui do quinto selo, diz que eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Agora, lembra só o seguinte, João está preso, e João vai ser morto. E João sabe dos discípulos e dos apóstolos de Jesus que foram mortos, inclusive Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo pelo Império Romano. João sabe de tudo isso que estava acontecendo, de Estevão lá atrás, de quantas e quantas pessoas estavam sendo mortas por causa do Evangelho, e João também estava ali, naquela mesma situação, preso para ser morto por causa do Evangelho. Ele diz, o quinto selo, João viu, eles estavam ali clamando, dizendo, até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue sobre a terra? Mas João também viu que eles tinham ali uma vestidura branca, e eles tinham ali, na própria presença de Deus, a bênção do repouso, a bênção do descanso. Eles não estão descansando embaixo da terra, como testemunhas de Jeová pensam. Eles estão descansando no próprio paraíso de Deus, já provando o que eu e você não conseguimos provar ainda. Eles estão ali provando, mas no descanso, porque a obra completa de Deus vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, e João está vendo isso. Eles estão com vestes brancas e eles estão ali dizendo ao Senhor, Senhor, até quando? Mas estes do quinto selo foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Hoje, nós temos muitos países, uma lista, se você abrir na internet, missão Portas Abertas, você vai ver que ele vai lhe dar uma lista dos países onde o Evangelho é mais perseguido. Gente que está perdendo família, emprego, a vida, preso em campos de concentração, ainda hoje, no século 21, presos, escravizados por causa do Evangelho de Jesus. Estavam perdendo coisas, Jesus mesmo escreveu para igrejas aqui que estavam perdendo emprego, não podiam nem trabalhar, nem ter o dinheiro para poder sustentar a família, por causa do Evangelho de Jesus, irmãos.
porque não abriam mão da palavra, não abriam mão da fidelidade, não abriam mão do testemunho do Evangelho de Jesus para se dar bem aqui na terra. Eu achei tão bonito um testemunho, uns anos atrás, de uma irmãzinha dessa igreja aqui, que já está lá em Serra Branca pela fé. Amém ou não? Tá não? Amém ou não? Estou vendo aqui, amém, amém. Você não creu não, não foi? Amém ou não, irmão? Está lá, já está lá. É uma irmãzinha formada. Serra Branca é um distrito de uma cidade pequena do sertão, distrito de Ipubi. A irmãzinha formada na faculdade, professora, com diploma universitário. E ela veio, a gente conversando, eu sou professor também, então eu sempre gosto desse papo assim. E aí, a gente conversando sobre isso, e eu falo, mas aí por que você não trabalha? Não tem escola particular. Ela disse, olha, para eu trabalhar, eu preciso jurar fidelidade ao prefeito. E eu só jurei fidelidade ao Senhor Jesus. Amém, irmão? Está lá. Eu falei com ela, há uns anos atrás, eu falei com ela, disse, olha, por que você não abre uma escola de reforço na sua casa? Aí eu voltei agora lá, fui conversar com ela, o mesmo papo. Ela disse que abriu uma escola de reforço na casa dela, está dando aula que não tem nem horário. Deus está fazendo, Deus está abençoando, irmão. Fiquei tão feliz. Isso é um testemunho. Eu não vou jurar fidelidade a nenhum prefeito, a nenhum governo desse mundo para me dar bem aqui na terra. A minha lealdade, ela está diretamente atrelada ao Senhor Jesus. E o texto vai falar que gente que faz isso perde dinheiro, se dá mal na vida. A gente que faz isso perde a vida, perde família, às vezes perde até o namorado ou a namorada, porque um quer ir para um lado longe de Jesus, você não quer. Gente que é assim perde muita coisa. Mas o que João está vendo é que eles estão ali com vestes brancas na presença do Senhor. O sexto selo é aberto. Esse sexto selo, ele traz uma figura assim, tremenda. O que Jesus falou lá atrás também no sermão profético, ele diz, houve um grande terremoto. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, um grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas caíram como a figueira quando é balançada assim, e cai os frutos dela, caiu tudo, as estrelas caíram do céu, e o céu todo se recolheu, como se tivesse assim, se envelhecendo mesmo, assim, se recolheu como um pergaminho, como se fosse implodido, para fazer uma coisa nova acontecer. Os reis da terra, diz o texto, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, mas não somente esses, também os mais pobres, os das classes sociais mais baixas também, escravos e livres que viviam ali dentro do Império Romano e que muitos eram escravizados também. Eles se esconderam nas cavernas, nos penhascos, dizendo até aos montes, por favor, montanhas, cai sobre nós e nos esconde para a gente ficar aqui agarradinho, a gente ficar aqui preso numa caverna e ninguém acha a gente, porque o dia da ira do Senhor chegou e está caindo sobre nós. E ele diz, quem é que pode aguentar isso? Quem é que pode aguentar? Quem é que pode sustentar isso? O sexto selo nos fala sobre o juízo. O juízo de Deus que vai cair sobre todos aqueles que não estão selados com a marca do Evangelho no seu coração. Sejam os mais pobres ou os mais ricos. O Evangelho não tem nada a ver com essa história de dizer que vai pegar leve com os mais pobres, porque o Evangelho é o Evangelho dos pobres. O Evangelho é pregado a ricos e pobres. Ninguém pode usar o Evangelho para se dar bem na sua classe social. Os pobres não podem usar o Evangelho para se dar bem contra os ricos, para invadir terra de rico, para tomar propriedade de rico, simplesmente porque são pobres e por causa disso Deus vai abençoar aquele pecado. Também os ricos não podem usar o Evangelho para oprimir os pobres, para colocar eles cada vez mais quebrados na sua situação.
O Evangelho é pregado para ricos e pobres. Mas a grande verdade do Evangelho é que ela traz salvação, mas traz também condenação. E o que o texto está falando para a gente é que toda a terra, desde o mais pobre ao mais rico, está desesperada, tentando se esconder nas montanhas, porque perdeu a oportunidade de estar num culto como esse, perdeu a oportunidade de se render ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, a confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração para que a justiça de Deus comece a valer dentro de você. Simplesmente porque perdeu a oportunidade. Que o texto está falando é que quando Jesus Cristo voltar, não vai ter um lugar nessa terra no qual você vai poder se esconder. Não vai ter nenhum lugar pelo qual os ímpios vão poder se esconder da grande ira do Senhor, do juízo e da justiça de Deus acontecendo sobre a terra. O sexto selo nos coloca nesse momento do juízo, dessa calamidade pública, desse caos espiritual sobre a terra, mas debaixo de um Senhor que continua sentado, reinando no seu trono. E ele diz: quem pode aguentar isso? O sétimo selo não está no capítulo 7. O sétimo selo está no capítulo 8. E o sétimo selo abre 7 trombetas. E vai recontar essa história. Capítulo 8 é uma outra parte aí do texto de Apocalipse, que se segue, recontando essa mesma história. O sétimo selo abre 7 trombetas. O fato é que, capítulo 7, há como que um intervalo. Capítulo 7 é como se o Senhor estivesse respondendo para João: quem pode aguentar? Quem vai poder aguentar isso? Quem pode sustentar isso? E o capítulo 7 vai contar essa história para a gente. Ele diz que há um limite sobre a terra estabelecido pelo próprio Deus aos anjos. E ele diz que tudo isso, ou melhor, em meio a tudo isso, em meio a esse milênio, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, em meio a tudo isso, o que vai estar acontecendo sobre a terra é que aqueles que foram conhecidos e amados por Deus antes da fundação do mundo estão sendo selados. Amém, irmãos? Selados. Selados porque nós fomos comprados. Selados como naquela época o escravo era, o animal era, para dizer que aquele escravo tinha um dono, tinha uma propriedade. Assim era selado. Assim nós somos selados, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Selados para dizer para a gente que há alguém que está autenticando a gente. Selado para que ninguém possa corromper esse envio, essa carta, porque ela está selada. A sua vida e a minha vida estão seladas na presença do Cordeiro. E ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, porque nós estamos selados. A Bíblia fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. É o que o texto vai falando aqui, nós estamos sendo marcados. E tudo isso está, ou melhor, e no meio de tudo isso, o povo de Deus na terra está sendo marcado e selado. Ele fala quantos são? 144 mil. 144 é 12 vezes quanto? A raiz quadrada de 144 é quanto? 12. Ó, 12. 12 que representam o Antigo Testamento, a aliança de Deus, e 12 que representa o Novo Testamento, a caminhada de Jesus com os apóstolos. Irmãos, isso é simbólico, até porque eram mais tribos no Antigo. A tribo de José mesmo se tornou 2. E no Novo também aparece o apóstolo Paulo. Judas não era crente de verdade, e por aí vai. É diferente, é só um símbolo. 12 vezes 12. Mas não somente 144, ele diz 1000. 1000 que é 10 vezes 10 vezes 10, é 10 3 vezes. É essa ideia de uma grandeza assim, gigantesca. 144 mil. A turma lá dos Testemunhos de Jeová achavam que, ou ainda acham que
esse número é preciso, exato, 144 mil. E houve um colapso aí na história porque chegaram nesse número no mundo. Então tem alguém lá dentro que não estava, tem alguém aí que vai cair fora, na brincadeira da cadeira vai cair fora, né? Vai rodar lá na música e vai cair fora, porque já passou 144 mil. Mas o texto está falando de forma muito simbólica, ele está dizendo, enquanto tudo isso está acontecendo, aqueles que foram amados por Deus vão estar sendo alcançados. E eles vão estar sendo alcançados porque nós, os cavaleiros, vamos estar em cima do cavalo branco, com o arco na mão e a coroa na cabeça, avançando sobre a terra. No final, ainda nesse sexto selo, ele diz que o texto vai colocar a gente numa visão que não é mais aquela visão caótica da terra toda sofrendo por causa do juízo de Deus. A partir do versículo 9 até o final, como nós lemos, João diz que viu grande multidão. Ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles tinham vestiduras brancas. E eles não estavam morgados, não. Estavam desanimados, não. Estavam batendo palma. Uma festa estava acontecendo ali. E eles estavam clamando, como você pode ler comigo o versículo 10, eles estavam ali clamando em grande voz, eles estavam dizendo como, irmãos, ao nosso Deus. Vamos ler juntos? Ao nosso Deus. E ao Cordeiro pertence a salvação. Diz que os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Aquela mesma visão do capítulo 4, que tinha os anjos, os anciãos, os 24 anciãos, e os 4 seres viventes também ali, cada um com um rosto diferente, mas eles estavam prostrados sobre o seu rosto, adorando a Deus. Eles diziam, você pode ler comigo o versículo 12, esse louvor, eles diziam assim, amém, o louvor, como é? E a sabedoria, vamos lá? E ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus. Amém. Aí tem um momento engraçado aqui, ele diz, João, quem são esses e de onde vieram? Acho que João pensou, parece que foi a pergunta mais difícil da minha vida. Ele disse, responde aí, o Senhor que sabe tudo. João, mas quem são? Ele diz, o Senhor que sabe. Aí ele responde. Um dos anciãos responde no versículo 14, dizendo, são estes, os que venceram, os que vêm da grande tribulação, eles venceram, eles lavaram as suas vestiduras, eles não foram derrotados pelos poderes humanos, eles não se renderam ao pecado, eles não se escravizaram a sistemas, eles não abriram mão da sua lealdade a Cristo por causa de namorado ou namorada, ou emprego, ou curso, ou dinheiro, ou qualquer coisa, ou conforto. Eles não abriram mão da sua lealdade, eles venceram, eles vêm lá da grande tribulação, eles são santos. São santos não por causa da sua própria força e mérito, mas porque tiveram as suas vestes lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram e eles estão aqui purificados, santificados. Por causa disso, o texto diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estabelecerá sobre eles sua morada, o seu tabernáculo. A promessa que nos é dada aqui, irmãos, é o seguinte, não vai ter mais fome. O problema da fome não vai ser resolvido por políticas econômicas. O problema da fome vai ser resolvido na consumação dos séculos. Não vai ter mais fome. Ninguém vai ter mais sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Vai haver ali um ambiente maravilhoso de convivência, perfeito.
porque o Cordeiro de Deus, que se encontra no meio do trono, vai pastorear o nosso coração, vai guiar o nosso coração, a nossa vida, às fontes da água da vida. Veja o que Jesus falou o tempo todo: venham a mim, bebam. Se você beber dessa água, jamais terá sede. Se você comer desse pão, jamais terá fome. Venham. Então ele está falando, é o mesmo Cordeiro de Deus que vai apacentar como um pastor, pastoreia as suas ovelhas, vai levar as fontes da água da vida para que a gente possa beber, provar, desfrutar eternamente. É o próprio Cordeiro que nos apacenta à medida que estamos vencendo. E todo o sofrimento que é representado aqui com lágrimas, sofrimentos que podem ser vários: o luto, a solidão, as perdas, situação econômica, traições, desilusões que temos na vida. Está aqui nas lágrimas dizendo: e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Comecei esse sermão dizendo que a única esperança que aquela turma tinha lá atrás era essa, irmãos. Eu quero convidar você a que essa seja a minha e a sua única esperança. Não são governos, não são pessoas, não é dinheiro, não é um bom plano de aposentadoria, não são os filhos, também não são os netos, não é nada disso a fonte de água da vida que pode preencher, satisfazer o nosso coração. Mas somente Jesus, o Cordeiro, pode levar o nosso coração e nos apacentar, e enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nos consolar, e fazer com que não haja mais fome nem sede, porque Ele resolveu habitar e fazer da terra a sua morada, os céus e a terra, a nova Jerusalém, que vai ser recontada lá na frente, nos capítulos finais de Apocalipse, que a gente vai estudar lá no acampamento até. Única esperança é a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Será que você podia orar assim? Dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu não aguento mais. Ora dizendo: Senhor, amém. O Senhor é a minha única esperança. Mas abra os olhos também. Abra os seus olhos, porque nós estamos vivendo numa grande batalha, um período difícil. E muitas vezes, Satanás vai tentar nos enganar como um lobo vestido com peles de ovelhas, para nos levar para bem longe das fontes da água da vida. Ora, dizendo: Senhor, Tu és a minha única esperança, com os olhos fechados. Mas abre os olhos também ao seu redor, para ver que, mesmo diante de lutas e adversidades, Deus continua com você. Deus não vai deixar você sozinho. Deus não vai nos desamparar. A vitória já foi conquistada na cruz, Ele falou: está consumado. Ora com os olhos fechados, dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, mas abre os teus olhos, porque pessoas ao teu redor estão indo levados por esse cavaleiro da morte e do inferno, e precisam ouvir a única mensagem que pode libertá-las: que o Cordeiro de Deus venceu, e Ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos, e Ele comprou para si os que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ora ao Senhor por um tempo,
Depois eu vou orar aqui. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes, Deus de misericórdia e graça. Quem aqui é capaz de de aguentar, de sustentar toda essa visão? Senhor, eu te peço, se há pessoas aqui ainda não foram seladas, faz como a tua palavra fala, Senhor, regenera, batiza, salva, faz novo com o teu Espírito, Senhor. Para que nenhum de nós esteja naquele dia tentando se esconder do dia do Senhor, da grande ira. Porque a gente ninguém vai conseguir se esconder naquele dia. Mas faz com que a gente possa estar do outro lado, com as vestes brancas, adorando e vendo, Senhor, as tuas promessas se tornando uma realidade. Ó Pai, nos abençoa, Senhor. Usa essa igreja, cada pessoa que está aqui, Senhor, para montada nesse cavalo branco, sair para a guerra, para a batalha, no poder do Senhor, na força do Senhor, vencendo para vencer. Traz, Senhor, os perdidos para o nosso meio. Traz, Senhor, novos convertidos para a gente poder discipular. Usa a nossa vida, Senhor, desde os ministérios, os adolescentes, aos mais velhos. Todos os ministérios, pequenos grupos, Senhor, seja canal da tua bênção, da tua cura, da tua salvação, Senhor. Nos abençoa, Pai. Mas aqui estamos dizendo a Ti, Senhor, vem. Tu és a nossa única esperança. Volta, Senhor. Está tão difícil ser crente hoje, no século 21. Oh, Deus. Mas enquanto o Senhor não voltar, desperta a nossa alma, o nosso coração para a gente adorar o Senhor, viver na Tua presença, cantar, buscar ao Senhor, render-nos ao Senhor, servir ao Senhor. Não deixa, Pai, o Teu povo morgado, morto, apático. Mas desperta a nossa alma, Senhor, para tudo o que o Senhor tem feito e o que o Senhor pode fazer ainda, para a glória do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, amém.